Olá, meus amores, boa tarde. Estamos de volta. Hoje, com nossa aulinha de geografia, nós vamos dar continuidade, ao assunto da última aula. Então, vamos lá. Abrindo na página 228, nós vamos encontrar, continuando, que a gente estava estudando sobre as paisagens urbanas, os modos de vida na cidade. Então, vamos lá. No entanto, no mundo atual, a cidade é o espaço onde se encontra o melhor que foi produzido pela sociedade para atender às necessidades das pessoas. Oportunidades de trabalho, escolas, hospitais, centros comerciais e as tecnologias mais sofisticadas. Por isso, as cidades atraem sempre muitas pessoas, seja pela busca de trabalho, seja pela busca de moradia. Pessoas de diferentes lugares transitam por nossa cidade, como os nordestinos, nortistas, mineiros e também os imigrantes, como os italianos, japoneses, chineses, alemães, africanos, venezuelanos, bolivianos, sírios, etc. Cada grupo que nela se instala costuma deixar suas características culturais nas construções, na culinária, nas festas, nas comemorações típicas. Veja alguns exemplos a seguir. Então, nós temos aí na primeira foto a festa de São João, em Recife, Pernambuco, que é uma tradição lá de Pernambuco. Vatapá, que é a segunda fotinho aí, comida típica da Bahia, comida nordestina. Então, quando eles vêm aqui para o Rio de Janeiro, por exemplo, eles trazem essa tradição da comida. Embaixo, Rua do Centro de Blumenau, que guarda as tradições dos imigrantes alemães. Então, é o quê? Imigrante de outro país, da Alemanha. Você percebe que a construção é totalmente diferente das construções aqui, do Rio. E do lado ali, prato típico nordestino, baião de dois. É outra tradição de comida, Então, cada lugar tem sua comida, Cada lugar tem suas características. E quando eles vão para outro lugar, eles carregam consigo as características, assim, espalhando pelos lugares que eles passam. Joia? Então, próxima página, 229. Na página 229, nós vamos ver que cada cidade tem a sua história. Então, vamos lá. Cada cidade surge de uma maneira diferente. Ao longo do tempo, as cidades vão se construindo e reconstruindo de acordo com as necessidades das pessoas que nelas vivem. Isso provoca alterações constantes nas paisagens, ou seja, elas vão se transformando e muitos lugares vão desaparecendo ou mudando de função. Por exemplo, uma moradia pode se transformar num restaurante, bairros onde só haviam casas pode se transformar em um conjunto de prédios. Casas são derrubadas para construírem ruas, avenidas e metrôs. E aí nós temos, observe a transformação que ocorreu no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Quase que não sai esse nome. Então aí nós vamos ver o vale, antigamente, tá? Na outra página nós vamos ver como ele está hoje em dia. No plano do médio, o viaduto do chá. Então, o que a gente consegue ver? Plano médio. A gente já estudou os planos. Plano médio. Viaduto. Só isso que a gente vê. Viaduto. E algumas casas, muito verde, pouca coisa. Hoje em dia não. Aqui, em 1890, o vale era ocupado por plantações de chá e agrião. No centro, o córrego do Anhangabaú e ao fundo o primeiro viaduto do chá de São Paulo. Então, aqui a gente consegue ver, uma coisa simples. Agora, vamos para a próxima página, 230. Vamos ver como ele ficou hoje. Olha a diferença. Essa foto é de 2011. Veja quantas mudanças aconteceram nesse lugar, passados 121 anos. Então, olha só. O viaduto ainda está aqui. Mas olha a diferença de como era e como ficou. Não tem mais as plantações, não tem mais aqueles... Tem os verdes, mas bem pouquinho, antes tinha muito mais.
A gente conseguia ver lá atrás, lá o horizonte. Agora a gente não vê, porque já tem muitos prédios. Então mudou muito, né? Então vamos ver, ó. Observe o antigo prédio dos Correios à direita. Ao fundo, observe o atual viaduto do Chá. Então aqui, ó, é o antigo prédio dos Correios e aqui é o viaduto. Olha quanta coisa mudou, né? Quantas mudanças, não é mesmo? Há, no entanto, alguns locais e algumas construções que são considerados muito importantes para cada cidade, pelo seu valor simbólico coletivo e são preservados como patrimônio histórico-culturais. Ou seja, se é patrimônio histórico-cultural, não pode mudar nada, tem que só cuidar para manter do jeito que tá. Não sei se vocês chegaram aí antes de pegar fogo, mas o museu que tinha no Rio, perto do zoológico, é um patrimônio histórico. Ele é muito antigo e ficou sendo cuidado desde quando o Dom Pedro morou lá. Então, assim, é muito antigo. Então, você não pode fazer obra. Você só pode conservar para não perder o jeito antigo dele, as características antigas. Então, olha só, vamos lá. Eles são marcas da história e da cultura da cidade, protegidas para que as futuras gerações possam conhecer mais o passado de seu lugar, certo? Então, vamos para a próxima página, 231. Na página 231, nós temos duas fotos. Vamos lá, veja nas imagens a seguir patrimônios históricos de algumas das cidades do nosso país. Temos aí a da esquerda, essa daqui, é a Basílica Bom Jesus de Matozinhos, com as estátuas dos profetas do Aleijadinho. Fica na cidade de Congonhas, em Minas Gerais. Tá vendo? E essa aqui, Museu do Ipiranga, em São Paulo, que lembra a independência do Brasil, tá? Então, até a gente falar que semana que vem tem 7 de setembro. 7 de setembro, vamos ver quem sabe que feriado que é? É o dia da independência do Brasil, muito bem. Então, vamos lá. Podemos dizer que o espaço urbano é formado tanto pelos patrimônios preservados quanto pelas mudanças que vão acontecendo ao longo dos anos e que caracterizam sua paisagem. Então, caracterizou a paisagem, mudou as coisas que vão acontecendo com o espaço urbano. Olha? Então, vamos lá. Próxima página, página 232. Na página 232, nós temos, nós vamos aprender sobre as cidades planejadas e as cidades não planejadas. Então, vamos lá. Da mesma maneira que as cidades têm sua história, elas também se diferenciam em muitos aspectos. Na paisagem, nos hábitos e costumes das pessoas que nela moram, nos tipos de lazer, diversão e atividades culturais que oferecem, no funcionamento dos serviços públicos, no tipo de comércio, de lojas, de produtos que exibem e nos demais serviços que dispõem na sua origem. Algumas foram planejadas, outras não. Um exemplo, aqui em Pádua, a gente quase não tem sinal de trânsito. Nós temos sinais na cidade toda em 2 lugares só. Então, é um hábito que as pessoas deixam a gente atravessar sem ter um sinal. Tá na faixa, o motorista para e nós atravessamos. Mas quando nós vamos ao Rio de Janeiro ou em qualquer outra cidade grande, é muito difícil a gente achar uma rua sem um sinal, sem um semáforo. Por quê? Lá eles não têm esse hábito, infelizmente, de parar quando tem alguém na faixa. Eles só param quando o sinal fecha. Então, é um hábito e costume, de cada cidade. Lá, o costume deles são de parar somente no sinal. Aqui, o nosso costume é de parar na faixa quando tem gente querendo atravessar. Isso é uma coisa que a gente consegue perceber em várias cidades. Algumas têm costumes, outras não. Então, vamos lá. Cidades planejadas. O que são cidades planejadas? São cidades que nasceram de projetos. Foram pensadas, criadas por urbanistas, arquitetos e engenheiros, como Brasília, a capital do Brasil. Repare que tudo nela tem uma razão para ser. Então, aí você consegue ver a foto de Brasília,
a Esplanada dos Ministérios em 1991. O que quer dizer? Eles estavam lá com esse lugar onde é Brasília hoje, com terra, né? Só a plantação. E a capital precisava mudar, eles queriam tirar de onde eram. Então foi planejado, aqui nós vamos construir isso, aqui nós vamos construir aquilo, aqui vai ser rua, aqui vai ser casa, aqui vai ser prédio. Coisa que hoje em dia, né, normalmente, isso não acontece, não tem um planejamento. Então, Brasília foi uma cidade planejada. Vamos lá, próxima página. Página 233. Na página 233, nós vamos ver cidades que não foram planejadas. Então, vamos lá. Santana da Parnaíba, isso aqui, ó, no estado de São Paulo. Outras cidades surgem por diferentes motivos e vão se desenvolvendo sem nenhum planejamento. A maioria das cidades brasileiras cresceram assim. Foi o caso de Santana da Parnaíba, em São Paulo, entre outras tantas cidades do Brasil. Que foi o que a tia falou. Normalmente isso não acontece. Normalmente só vai desmatando, construindo conforme vai precisando. Não tem aquele planejamento aonde vai construir, aonde vai deixar plantação, aonde vai deixar verde, onde vai ser prédio. Isso é muito difícil de acontecer aqui no Brasil. Então vamos lá. A maioria das cidades cresceram sem organização. E por isso acumularam muitos problemas. A expansão das favelas, os transportes públicos lotados, o trânsito caótico, a poluição, a falta de áreas verdes e de lazer. Porém, mesmo com todas essas dificuldades, as cidades não planejadas apresentaram as melhores ofertas de trabalho, diversão, cultura e desenvolvimento. O que isso quer dizer? Mesmo não sendo planejado, mesmo tendo problema de transporte, onde você tem que ficar horas no trânsito, tem que enfrentar fila para pegar o ônibus, tem a poluição, porque tem bastante carro, então vem aquela poluição de carro, aquela poluição de pessoas jogando lixo no chão. Falta moradia, então eles criam a favela, né, vão construindo casas em lugares que não era para construir, vão desmatando em lugares que não era para desmatar, para poder construir suas casas. Porém, mesmo com esse monte de problema, são cidades que deram certo. Você vê São Paulo, você vê o Rio de Janeiro, não foram planejadas, mas mesmo assim são as maiores cidades do Brasil em questão de desenvolvimento. Joia? Então, meus amores, por hoje a gente termina por aqui em Geografia, tá? Bom final de semana para vocês. Até semana que vem, na nossa próxima aula. E qualquer dúvida, podem mandar mensagem, pode ligar. Um beijo, fiquem com Deus.